Lancei o fundamento, como prudente construtor. O construtor prudente é aquele que não ensina as pessoas a dependerem dele. As pessoas me assediam, aonde eu vou, a bispa, aonde vai, ela vai fazer o cabelo, fecha de gente em volta. Se cair um cabelo no chão, alguém quer levar. O meu ninguém quer, mas também já era demais, né? O meu ninguém quer, mas aí já é demais também. Então, nós ensinamos o quê? Que nós somos gente como vocês, com dor de barriga de vez em quando, depende do que come. É isso mesmo. Banheiro tem que ter sempre uma vista, senão a coisa fica feia quando está com dor de barriga, você sabe disso. É ou não é? Aí você vê uma madame impecavelmente vestida só na grife. Como diz lá no Nordeste, só nos trinques. Aí está lá com aquele leque banhado a ouro, ó. Quem tem um leque aí? É bonitinho isso daí, me dá esse aqui. Aí está lá a madame arrebenta, tudo do Louis Vuitton, do... Como é que chama os outros lá? Vitor Hugo. Meu não tem, né? Meu ninguém compra, não. Tem, mas ninguém compra. Só vem, o meu, eles pirateia, que fala não? Não, o meu vende na 25, Aí a madame está lá, ó. Por quê? Porque o ar não está legal na igreja. Aí a barriga da madame ronca. Ou de madame não ronca? Ronca do mesmo jeito. Devolve lá. Não adianta. É tudo a mesma coisa. Gente, não adianta não. A sujeito, eu não sou como o Valdemiro, não. Eu tenho uma faculdade, eu sou a barriga doer, meu irmão. Você sai correndo com um canudinho embaixo do braço, ele cai até no caminho. Não adianta. Então, nenhum homem pode ser fundamental na sua vida. Você conhece essa palavra? Isto é fundamental, aquilo é fundamental. Quem já ouviu muito essa expressão? Fundamental é que vem de fundamento, é que vem de base, de alicerce, de começo. E só tem um que é fundamental na vida do homem: Jesus Cristo. É engraçado que eu que não frequentei escola quase, às vezes estou vendo uma entrevista, aí chega um político, ó, isto é fundamental, aquilo lá é fundamental. Ele nem sabe o que é fundamental. Fundamental vem de base, de fundamento. Fundamental é aquilo que é imprescindível, aquilo que não se pode dispensar, é base. Sem o fundamental, cai a construção. É o fundamento. E nada é, só Jesus Cristo é fundamental. Só Ele. Paulo falou: lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Aí vem o outro e edifica, não, que papai, você, olha que palavra interessante. Daqui a pouco ele está ensinando um monte de coisa. Hoje eu liguei a televisão para ver se estava passando meu programa, aí caiu no outro canal, de manhã, bem cedinho. Aí o sujeito estava falando assim, hoje eu estava falando com o arcanjo Miguel, um pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro que você não tem que falar com arcanjo nenhum, você tem que falar com Deus. O arcanjo recebe ordens de Deus. Um pastor está falando com o arcanjo, daqui a pouco ele está falando com a imagem, com o negócio. Sem falar com Deus, no nome de Jesus Cristo. O arcanjo está só esperando a ordem para vir resolver a situação, porque Deus fala, vai lá meu filho, vai lá. Aí o sujeito estava lá.
Ó, o arcanjo mandou falar para eu dar essa chavinha para você, ele falou. Pronto. Inventa, depois fica brabo comigo que o povo está vindo para cá. Eu não vou lançar fundamento areia de praia. Quando constrói com areia de praia, a ferrugem, o sal come a ferrugem, come a ferragem e cai tudo. Porque a ferragem é para amarrar o concreto. Mas aí apodreceu, aí já era, né, engenheiro? E ele entende melhor do que eu. Então, Paulo falou, lancei o fundamento. Grava essa palavra, fundamento, fundamental. Você já ouviu muito isso? Só tem um que você não pode viver sem. Você pode viver sem mim. Se você receber a notícia que eu morri, você vai até, na primeira semana você vai sentir falta. Aí Deus levanta outro muito mais abençoado, você vai falar, ainda bem que o Valdemiro foi. Agora Jesus Cristo, porque tem lugar que você vai estar que o Valdemiro não vai poder estar nunca. Mas aquele que é fundamental na sua vida vai estar com você. Já ouviram falar do João? Quem já ouviu falar do João? Não o João Batista, o outro João. O João apóstolo. Quem ouviu falar? Ele foi perseguido de morte. Aí ele fugiu para uma ilha. E lá tinha uma caverna, ele escondeu. Escondeu. Alguém foge para uma ilha, no meio do deserto lá, vai embora, para longe. Se esconde numa caverna e não tem ninguém por ele. O que um sujeito desse pensa? Agora eu vou morrer aqui. Não tem nada aqui. Nada. Pegou uma pedra, fazia o travesseirinho, pegou um galho de uma árvorezinha e botou lá para se cobrir, para abanar os mosquitos. Quem chega lá na ilha? Jesus. Está lá escrito lá em Apocalipse. Jesus chegou lá e falou: João, você vai escrever cartas. Mandou escrever para Laodiceia, Esmirna, Tiatira, 7 cartas. Endereçada a quem? Ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. O pastor da igreja. Então, o João pensou que estava só, estava dentro de uma caverna, e os olhos de Deus penetraram lá dentro da caverna e viram João lá, e Jesus foi pessoalmente lá. Ou seja, ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso que o Davi perguntou: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aquele que é fundamental, que o Paulo chama de fundamento, é o único que você não pode abrir mão na sua vida, porque o dia que você abrir mão dele, a sua casa cai, sua vida. Por isso Paulo, ele disse: ninguém pode lançar um outro fundamento, ninguém pode ensinar outra coisa. Olha lá, a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira. Você conhece ouro? Hoje eu vi muito ouro. Quer dizer, eu acho que é ouro, ele falou que é. Tinha um monte de cigano lá na igreja, você não viu na televisão? Vocês vão ver logo. Cada cordãozão assim, ó. Ele falou uma coisa que eu não gostei, né? Ele estava com um monte de cordão de ouro, assim, grande. Aí tinha uma mãozinha no cordão, com os dizeres da Bíblia.
Eu falei, isso é ouro? Ele falou, o cordão é. Eu falei, e a mãozinha? A mãozinha não, porque eu peguei aqui na igreja. Falou, rapaz. Quer dizer que a mãozinha não é ouro, porque pegou aqui. O pastor deu para ele. E aí, eu e você conhecemos ouro, sim ou não? É? Conhecemos madeira. Quem conhece madeira? E feno? É capim, é. É verdade. Feno é capim. Olha, seu de Alagoas. Ela falou que eu conheço porque ela é de Alagoas. O que tem a ver Alagoas com capim? Ela é lagoa. Cada uma, rapaz. Não tem nada a ver. Estou de Alagoas. Feno é capim. Normalmente, nas fazendas, na roça, se faz os fardos. Se colhe o capim, quando ele está verde, com muita proteína para o animal, e se armazena para que no tempo da seca, aqueles animais, principalmente equinos, os equinos, eles têm uma capacidade que os outros animais não têm, eles conseguem extrair proteína do capim seco. O cavalo, por exemplo, se um boi comer grama, só grama, tem um capim que chama grama, você conhece? Geralmente tem nos campos de futebol. Se um boi comer só grama, ele emagrece, e o cavalo não. O cavalo e todos os equinos conseguem extrair, tirar proteína. Se eu e você, a gente comer capim, um mês a gente morre. Você sabia? A gente não consegue tirar a proteína que o equino tira. Então o feno é principalmente para eles, para os equinos. E o burro, o jumento, né? O japi é o meu burro, o burro do meu pai. Aí, o feno, ele pega fogo à toa. Se passar com fósforo do lado, já pega. E vira cinza em poucos segundos. A madeira também pega fogo, mas demora mais um pouquinho. Agora o ouro, o fogo nunca queima. Se você botar fogo no ouro, quanto mais fogo você põe no ouro, mais são queimadas as impurezas do ouro. Fogo no ouro só queima as impurezas. O ouro mesmo, o metal chamado ouro, não se consome com o fogo. Quem sabia disso? Por isso, Paulo disse que numa igreja, num povo, mesmo uma igreja onde o fundamento é Jesus Cristo, como esta, existe o cristão de ouro, de prata, pedras preciosas, de madeira, feno e palha. Palha você conhece. Palha pega fogo à toa, não pega? Você põe fogo na palha, só ficam as brasas. Não. Palha da brasa? Madeira da brasa. O que sobra da palha? Cinzas que o vento leva. E a pergunta é: por que Deus ensinou isso através do Paulo? Porque isso depende dos que edificam e também dos que são edificados. Como nós somos chamados de casas, mas casas que raciocinam, casas dotadas de inteligência, então nós temos como escolher, como avaliar o material que recebemos, comparar
as igrejas, os construtores, ou seja, o material que eles estão empregando, o que traz benefício, o que não traz, o que traz resultado, o que toca, que ensina, que provoca mudanças. Uma mãe chorando, emocionada, gritou aqui e chamou minha atenção: apóstolo, sofri 9 anos. A outra estava lá, deitada, paralisada, me viu no galho. Essa eu não vou esquecer. E lá do galho eu falei: levanta, mulher. Ela levantou. Levanta em nome de Jesus. Então, você tem que avaliar, você que está em casa, no hospital, no presídio, porque tudo isso que Deus nos entrega, quando eu e você vemos um leproso purificado, ou um paralítico curado, ou um cego, ou um surdo de nascença, Deus está falando conosco, porque a nossa inteligência nos diz o quê? Que homens não podem produzir essas coisas, ou podem? A minha inteligência diz que essas coisas não podem ser produzidas por homens. Então, se essas coisas acontecem neste lugar, Jesus, o autor das maravilhas, só pode estar nesse lugar. Se ele não estiver nesse lugar, você não vai ver essas coisas, não é verdade? Você não vai ver, porque eu não posso produzir isso. Homem nenhum pode. Eu jamais diria a você: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Eu estaria lançando na sua vida um fundamento que o primeiro vento, a primeira tempestade, você ia desabar. Se você se alicerçar em mim, o primeiro vento você cai. Mas se você estiver alicerçado na rocha, Jesus Cristo, tempestade nenhuma vai te derrubar. Nenhuma. Então, na igreja existe o cristão de ouro, de prata, de madeira, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Tem muitos aqui no meio que viram maravilha já nesse lugar. Ouviram muitas palavras, mas ainda não tomaram uma atitude em relação a Cristo. Então, estão ainda superficialmente alicerçados. Estão na superfície, não tem raízes, fundamento. Quando você assumir o fundamento que é Jesus Cristo, como base da sua vida, confiar nele de verdade, aí você não será mais abalado. Vai ter momento que você vai até chorar, mas ninguém vai conseguir destruir os seus caminhos, a sua vida. Ninguém. Ou você acha que já não tentaram destruir o meu trabalho? Quem acha que já tentaram? Quem já viu isso? Você já viu? Puxa, e destruiu? Não, porque eu não sou base, eu não. Se você me botar como base, é a mesma coisa que construir uma casa com a areia da praia. Você já sabe o resultado. Ao invés de cimento, fazer com barro. E eu conheço isso aí, porque lá na roça, engenheiro, antigamente não usava cimento não, era barro branco. Tabatinga, aquele vermelho também, tabatinga, né? Aí o sol era muito quente, começava a rachar. Quando chovia, aquela chuva de vento batia na parede. O máximo que eu posso é representar um barro, porque eu sou de barro mesmo, sabe? Mas
Jesus Cristo, o fundamento verdadeiro, aquele que faz o cristão ou o crente ser de ouro, ele não pode faltar na sua vida, na sua casa, na construção. Não pode. Ou seja, você tem que priorizar, investir na sua relação com Ele. Não é orar só quando está na igreja, não é ler a Bíblia só quando está na igreja, não. E colocar em prática o que você ouve. Quando você olhar à sua volta e achar que não tem mais jeito, comemora e entrega para Ele. Lembra que o João estava lá na caverna e ele apareceu lá? João achava que estava escondido de tudo. Mas os olhos que veem dentro de uma caverna, ele está vendo tudo. Você às vezes fica agoniado. Eu queria contar minha história para o apóstolo. Eu vejo aqui, eu queria falar com ele o que está acontecendo. Falar comigo, falar o que comigo? Eu por acaso vou resolver o seu problema? Quem vai resolver? E ele sabe o que está acontecendo? É claro que sabe. Claro que sabe. Tanto sabe que, quantas vezes você já ouviu da minha boca ou de um outro pregador, de um outro construtor, coisas da sua vida sem o pregador te conhecer? Não é verdade? É Deus falando com você. Então, que tipo de crente você é? Não responde não, porque não adianta você responder. É quando você estiver cercado, é quando a sua figueira não florescer, é quando o seu rebanho de ovelhas for arrebatado do seu aprisco, como disse o profeta Abacuque, como aconteceu com Jó. Na casa de Jó, tirando os filhos, tinha dois tipos de crente. Jó e a mulher eram crentes. Quem concorda? Você conseguia, no período das vacas gordas, das espigas cheias, como no sonho do faraó, no período em que Jó olhava para o pasto da fazenda dele, estava branquinho de gado, só nascendo ovelhinhas, bezerrinhos, os filhos saudáveis, comemorando, exultando, fazendo banquetes. Você conseguiria distinguir, separar Jó da mulher dele, a fé dos dois, não? Sim ou não? Ah, é? Como? Separa para mim, por favor. Estou falando de vaca gorda. Não vai trazer vaca magra, não. Não vai trazer bezerro caindo nos pedaços, não. Estou falando de... Quando tudo estava dando certo, os vizinhos passavam e cumprimentavam a mulher de Jó. Como é que você está, madame? Glória a Deus! Eu amo a Deus! Deus é forte! Deus é maravilhoso! Olha os meus filhos, olha o meu gado, olha a minha fazenda, olha a minha saúde. Ô Jó, como é que você está? Eu estou maravilhoso, rapaz, olha o que Deus está fazendo. Era a mesma coisa, Jó e a mulher dele, a mesma coisa. Mas um era de ouro, o outro era de palha. Um era de ouro, o outro de palha, ou de feno, de madeira. Eu acho que nem era palha, não. Eu vou dar uma madeirinha para ela. Ela era de madeira, pronto. Por quê? Porque ela demorou um pouquinho para queimar, sabia, né? Não foi na primeira notícia ruim, não. Palha na primeira notícia ruim já era. O crente de palha, qualquer coisinha, está fora, está derrubado, está acabado.
Mas o de ouro, quanto mais fogo, mais se purifica. Quanto mais fogo, mais se aproxima de Deus. Se aproxima tanto que o diabo até desiste. Você sabia disso? Tem uma palavra que diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer que ele foge, hein? Resistir ao diabo. Aí, o diabo, ele entrou lá no meio dos filhos de Deus e Deus falou: você está vindo de onde? Eu estou lá na terra. Aí Deus falou: você viu? Eu e você não sabemos a diferença entre um crente e outro, quando está tudo bem para os dois. Só quando a coisa aperta para os dois, você sabe. O que é de ouro continua fiel, indo à igreja, orando e glorificando, o outro começa a xingar. Ah, você vai na igreja? Não vou nada, está adiantando nada. Está dando tudo errado, Deus não está me ouvindo não, sabe? Você até se batizou, batizei, achei que ia melhorar, piorou. É o crente paletó, crente celular. Ah, meu Deus, está fora de área já. Gente, você passava e via joia a mulher dele, você não sabia.